Desde outubro de 2024, eu também sou o CEO da 77 Innovation Labs, uma empresa fundada com a Rafaela Lufredo e focada em educação, segurança e principalmente Chainlink, né? A gente nasceu da Chainlink, digamos assim. Então, né, como vocês podem ver, eu tenho digamos assim, eu sou técnico, né? Mas eu vou falar de construção de MVP com vocês e isso vai muito além, né, da parte técnica. E acho que fui escolhido para esse assunto porque eu tenho um gapzinho de tempo até aqui, né? De onde eu saí ali do Hello World, né? Aprender a desenvolver, aprender a programar do zero ali em 2023, em julho de 2023, para incorporar a 77 em Dubai. Então, né? Nesse meio tempo, eu tenho 3 participações e 3 vitórias em hackathons, sendo 2 internacionais e 1 nacional. Aí eu já fui jurado, mentor em muitos outros hackathons, além da participação em inúmeros projetos, né, como dev ou auditor de contrato inteligente. Então vamos lá. Pode passar, Benny. Então, como que interessa, né? A gente fala muito de MVP, né? Mas a gente não explora exatamente o que isso de fato significa, né? É óbvio que o nome Minimum Viable Product passa uma clara visão do quão avançado um MVP precisa ser, né? Mas na maioria das vezes as pessoas confundem um MVP com um protótipo. Então a gente vai dar uma clareada nisso como o primeiro ponto aqui, né? Então, dividindo, digamos assim, o ciclo do produto em 3 etapas, a gente tem o protótipo. Então, um protótipo, digamos assim, né, o correto seria dividir em 3, né, mas aqui a gente está abstraindo um pouquinho, em 4, desculpa, a gente está abstraindo um pouquinho, então está começando no protótipo. O protótipo é o esboço da ideia. Muitas vezes aqui a gente tem apenas um desenho da arquitetura, né, ou jornadas do usuário no Figma. Essas jornadas, inclusive, elas podem ser mais bem elaboradas, digamos assim, né? Que você consegue lá interagir bonitinho, lá você, né, recebe aquele link, você vai lá, clica no botãozinho, vai para outra tela, enfim. Ou mais simples mesmo, como figuras, diagramas, o fluxo básico do projeto ali, né? Então, o objetivo do protótipo é ter uma melhor visualização da ideia, é buscar feedback de especialista, e aí sim começar a desenhar um MVP, né? Já o MVP, eles já são produtos funcionais, né? Então, isso significa que eles possuem funcionalidades o bastante para resolver o problema que o projeto, né, que esse MVP se propõe a resolver. Né, o MVP é o estágio onde o core do projeto realmente funciona. Então ele permite interagir com o projeto, não com aquele não aquele arquivo do Figma, né? Você está interagindo com de fato o projeto, com front-end, com contrato inteligente, com, né, se não for a Web3, né, outras tecnologias, mas enfim. E aí, por mais que seja estilo Curve, né? Ou, né, engenharia soviética que a gente fala, né? É um negócio feio ali que você não... Nossa senhora, não... dá até um arrepio. Igual o primeiro projeto de hackathon lá, mas entrega. Você consegue interagir, você consegue... Enfim, né? E o objetivo de um MVP é obter a validação do mercado, é ter feedback de usuário. Então, o MVP ele fica entre o produto final e o protótipo, né? Ele não é digamos assim, ele não é um simples demo, não é uma coisa que você gravou lá uma vez e... Não, o negócio funciona, de fato resolve o problema, mas não tem todas as funcionalidades que pode ter, né? E aí, produção, a última etapa aí, né? No contexto da blockchain, né, seria um produto com um nível de maturidade que permite que ele seja lançado em mainnet, né? Você vai lá, Ethereum, enfim, né? E para isso ele precisa possuir, né, uma profunda documentação. E aí puxo para o meu lado técnico, né? Profunda documentação para que seja você um desenvolvedor, seja você um investidor, seja lá quem for, você consiga, no mínimo, não entender o código em si, mas você consegue entender você consegue identificar o que uma função lá escrita em Solid faz lendo a documentação. Você precisa ter contrato inteligente, né,
bem testado, teste unitário, integração, forcado, fuzzing, toda aquela coisa, né, invariante, precisa ter passado por auditoria, precisa possuir um plano de resposta a incidente, um sistema de monitoramento e assim por diante, né? E, obviamente, uma interface com todos os flows, com, né, um UX refinado ali. Pode passar, Beni. Então aqui a gente tem uma outra visão, né, disso mesmo que eu acabei de falar para vocês. Então a gente, né, começaria teoricamente na POC, né? Aí a gente tem o protótipo, o MVP e a produção. Então, né, nesse caso aqui a gente está considerando, né, digamos assim, um projeto que não é construído dentro de um hackathon, digamos assim, né, o fluxo normal de um projeto construído fora de um hackathon. Levam semanas, meses, talvez anos para de fato aquilo ganhar o mercado, digamos assim, né, ir para a produção. Pode passar. E aí, por que focar no MVP, né? Então aqui a gente tem, digamos assim, duas abordagens duas maneiras de responder essa pergunta, né? A primeira é que o MVP geralmente ele é o requisito básico para os hackathons, né? A grande maioria dos hackathons ele exige um MVP e por outro lado, os hackathons possuem uma janela de tempo limitada, né? Então, geralmente fica aí entre 48 e 72 horas. Hackathons como o da Chainlink, por exemplo, aí você consegue desenvolver por um mês, né? Por exemplo, o que está acontecendo agora aí o Chromium. Então, varia muito de hackathon para hackathon, mas ainda assim, um mês, né? Você não vai desenvolver o produto final em um mês. Então, sobre o primeiro ponto, né, a questão do requisito mínimo, não tem o que discutir, né? São regras de participação. Se você não concorda com isso, você não participa, né? E o segundo ponto, aí a gente pode considerar várias coisas aí, né? Então, sobre a janela de tempo, né? Então, o limite de tempo que eu já falei, vai faltar tempo, seja 48, seja 72 horas, seja um mês, no caso, né? 29, 30 dias, que geralmente esses hackathons maiores têm, vai faltar tempo. Não é... Às vezes, inclusive, o hackathon de 48, 72 horas é melhor do que o hackathon de vários dias. Ainda no segundo ponto, né, essa questão da janela de tempo, a gente precisa focar focando no MVP, a gente consegue ter uma aplicação funcional desenvolvida para resolver o problema. Então, é o que eu falei lá no início, né, e eu vou repetir isso várias vezes aqui nessa apresentação. Você precisa manter o foco no problema e desenvolver somente o necessário para que focar em desenvolver somente o necessário para que aquele problema seja resolvido, né? Aquela dor seja resolvida. E a questão da validação, né? Os hackathons eles oferecem uma maneira rápida de validar uma ideia e para isso, né, um MVP funcional é muito importante, porque aí você tem jurado, você tem usuário, você tem outros participantes que eles conseguem interagir com o teu projeto, né, conseguem experimentar a tua plataforma e esses caras não só vão avaliar, né, como no caso dos jurados, mas eles também podem dar sugestões, eles podem contribuir para que a sua ideia evolua. Pode passar, Beni. E a gente tem inúmeros exemplos de sucesso, né, para hackathons. A gente tem aí um dos protocolos NFT mais conhecidos, né, da Ethereum, o CryptoKitties, nasceu na ETH Waterloo, ali um dos primeiros mesmo, lá do início da coisa toda. A gente tem o OneInt, que é um baita agregador agregador de swap, Instadap. Aí a gente tem a Pods Finance aqui, que é do Hobby, né? Quem conhece o Hobby sabe, eles
apresentaram uma ideia lá no IT Denver em 2020. Eles saíram de lá já com investimento. Coisa de maluco, assim. Aí até tem um outro que eu esqueci de colocar no slide, que é a Tenderly. Eu vou falar da Tenderly um pouquinho mais para frente aí. Também um projeto de hackathon, e hoje é um dos principais projetos de infra do ecossistema. Pode passar. Então, né, mas para que isso, né, para que a gente consiga transformar tudo isso executar tudo isso, né, a gente vai demandar planejamento, vai demandar que a gente defina claramente o escopo, né? Então, a questão da funcionalidade principal, né? Pô, identifica de fato qual é o problema que você quer resolver e constrói em torno disso. Constrói o suficiente. Primeiro, foca em construir o suficiente para que aquele problema seja resolvido. Sobrou tempo, aí, pô, vamos. Como que diz? Esqueci o ditado agora, mas enfim. E aí, questão de prioridades, né? Foca em desenvolver, de novo, né? Foca em desenvolver o core do projeto. Resolva o principal problema. Se sobrar tempo, pô, beleza, vamos adicionar umas coisinhas a mais. E aí aqui eu posso até trazer um exemplo para vocês, que foi a minha participação no Hackathon da Chainlink em novembro de 2023. Foi meu primeiro hackathon, primeira experiência com, né, eu falei algumas vezes já em algumas talks, eu tinha 3 meses de experiência em programação, sabia pouco de Solidity, nada de JavaScript, nada de muitas outras coisas, nada de hackathon. Foi tudo ali digamos assim, na cara e na coragem. E o que a gente desenvolveu naquele hackathon foi uma solução de tokenização de consórcio. E, pô, a gente, brasileiro, a gente sabe o que é consórcio, né? Já ouviu falar, já de repente um pai, uma mãe, o pai e a mãe tem, enfim, familiar, né? E, pô, a gente sabe o quão grande pode ser digamos assim, a quantidade de coisas que um consórcio engloba, né? E nós focamos na questão da cota, na redução do custo, na transparência, na flexibilidade. Parece muita coisa, mas na verdade é simples, é colocar isso na blockchain. E por outro lado, a gente deixou de lado a questão de assembleia, a gente deixou de lado a questão dos lances, os múltiplos tipos de consórcio. Isso é coisa para um outro momento. A prioridade era, pô, como é que eu vou colocar isso na blockchain? Como é que eu vou levar isso para a blockchain? E pior, como é que eu vou comunicar isso corretamente lá fora, numa competição internacional? Que pra gente é claro que é. Agora, como é que eu falo isso pro americano? Que, pô, na economia americana não faz sentido nenhum um consórcio. Como é que você faz isso entrar na cabeça dos caras que vão te julgar? Então, isso é uma coisa bastante importante também. E óbvio, a gente focou no que era o core da coisa, e aí a gente teve tempo para trabalhar nesse outro lado, né? De, pô, como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou deixar isso claro? E, por fim, tenha o planejamento, né? Tem um planejamento bem definido. Crie checklist, divida a tarefa de maneira clara com seus colegas de equipe, e mantenha o contato contínuo, porque muitas vezes a galera, pô, faz isso, A faz isso, B faz aquilo, C faz aquilo outro, e ninguém se fala mais. E aí tá as 4 cabeças lá tendo problema para executar a tarefa e não conversa, sendo que a experiência de um poderia estar ajudando o outro, poderia não funciona desse jeito. A equipe tem que conversar, a equipe tem que e, e até uma coisa que é interessante porque quando você tem o lado técnico e, né, toda, digamos assim, uma equipe bem formada, né, entre grandes aspas aí, ela tem pessoas de todos os nichos, né? Tem o desenvolvedor, front-end, tem o cara do smart contract, tem o que pode ser a mesma pessoa também, mas enfim, tem o cara do marketing, enfim, né? São várias, digamos assim, áreas trabalhando juntos, né?
E muito, muito o que, digamos assim, existe meio que uma barreira de que a galera que não é técnica acha que não pode contribuir pro desenvolvimento técnico. E, na verdade, é totalmente o contrário. Por quê? Porque o desenvolvedor, ele tá com a cabeça dentro do código lá, ele tá tentando resolver o problema pelo raciocínio dele. Mas, às vezes, conversando, por mais que você, não técnico, você não saiba falar para ele, pô, cria uma função assim, cria uma funcionalidade daquela, integra um outro projeto. Mas você conversando com esse cara, isso vai estar lá na cabeça dele. E você vai resolver o problema que ele está enfrentando sem você nem saber do que ele está falando. Ele vai falar, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você vai ficar, pô, o que é isso? Não faço ideia do que seja isso. Mas vai resolver o problema do cara. E o projeto como um todo vai andar. Então, né, mantenha contato. Pode passar, Ben. Aqui, né, tem basicamente, né, alguns, como diz, dividir, basicamente isso que eu acabei de falar para vocês, só que dividido em alguns pontos. Depois eu posso até compartilhar isso, se vocês quiserem, né, ou compartilhar o link. Aí eu passei para o BN já, ele pode compartilhar, para que vocês possam, né, de repente usar como uma ajuda aí para se organizar. Pode passar, bem. Então, falar um pouquinho de bem alto nível, né, da questão de ferramenta e framework. Então, pode passar? Quando a gente fala o core da coisa, antes de mais nada, né, o core da coisa, quando a gente está falando de desenvolvimento Web3, né, a gente tem contrato inteligente, a gente tem que entender aonde a gente está construindo. Num hackathon, existem várias tracks, você tem que entender o que você vai, para o que você vai aplicar, como que você pode maximizar o teu retorno daquela track. E, por exemplo, né, pensando na Scroll, a Scroll é 100% compatível com a Ethereum. Então, isso significa que você pode desenvolver em Solid ou você pode desenvolver em Viper. Viper é uma linguagem baseada em Python. Então, né, para quem é desenvolvedor Web 2 que desenvolve em Python, talvez tenha uma facilidade muito maior para desenvolver em Viper. E no final das contas, as duas compilam igual e funcionam 100% igual. Na verdade, o Viper é até um pouquinho mais otimizado, mas enfim. E quando a gente fala de desenvolvimento de contrato, existem N plataformas hoje em dia que te permite colocar o nome, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o Open Zeppelin Wizard. Essa plataforma te permite, você acessa lá, escolhe o tipo do contrato que você quer, né? Tem stablecoin, você tem RC20 comum, você tem NFTs, 721, 1155, enfim, vários tipos de contratos ali, e você basicamente muda o nome. Você quer, quero lançar um token e vou colocar o nome do meu token aqui, o nome do meu token e quantos tokens eu quero que seja mintado. Extremamente simples. E isso pode ser, né, você pode usar isso para o teu projeto. Você não precisa desenvolver um token RC20, você não precisa fazer todo o trampo Não, tá lá. Usa. Poupa tempo. Ou investe o tempo em outra coisa que precisa ser custom. E até acho que eu trouxe o padrão de proxy ali, mas é um pouquinho chatinho para mexer, então ignore. E aí, falando, né, de framework de desenvolvimento. O Foundry, de longe, é a melhor ferramenta que a gente tem atualmente. Na galera que usa Hard Hat, usa outras ferramentas, mas o Foundry simplifica muito as coisas, te permite fazer tudo ali, basicamente. É rápido para você poder compilar seus contratos, tem suporte para diversos tipos de testes, a grande maioria, inclusive.
E tem uma, digamos assim, resumidamente, é a melhor ferramenta. Se você tiver na dúvida, vai de Foundry, não perde tempo. E se você, digamos assim, né, você é a tua equipe tem um desenvolvedor não tão experiente, tem a barreira ali do framework, tem vários comandos diferentes e tudo mais, pode usar o Remix. Então o Remix está no browser, você acessa lá remix.ethereum.org, se não me engano, e tá tudo ali, fácil, você consegue fazer deploy muito fácil, você consegue interagir com contratos de maneira muito simples. Então, não queira usar uma ferramenta só porque, pô, essa ferramenta aqui é o que é o que eu gostaria de aprender a utilizar. Nesse momento, talvez você vai ter que aprender outras coisas mais importantes. Então, vai no mais simples. Deixa para experimentar a ferramenta, se sobrar tempo, se, né, num outro momento. Pode passar, bem. E aí, obviamente, né, não só de contrato inteligente se faz um MVP, a gente tem o outro lado, né, o front-end. A gente tem ferramentas bastante consolidadas aí no React e no Next.js. Inclusive o React eu descobri hoje que foi desenvolvido pelo pessoal do Facebook. Pô, que coisa de louco. Nunca imaginava. E o front-end, geralmente, para projetos Web3, o front-end não é um requisito. Quer dizer que se você não entregar um projeto com front-end, você não vai ser desclassificado. Entretanto, ele sempre conta, né? Sempre tem uma notinha a mais pelo teu empenho, pela, né? O quão ficou bonito, quanto ficou simples a navegação e tudo mais. Então, entrega. Não precisa ser né? Como eu falei, não precisa ser o mais bonito. Pode ser a engenharia soviética lá, pode ser o site tipo Curve. O importante é que você tentou fazer, óbvio, não seja displicente também, né? Tenta. E de fato você quis entregar algo a mais, né? Então, e uma coisa interessante é que existem ferramentas como o Scaffoldif que abstrai muita coisa, né? Ele já traz ali um ambiente pré-configurado que já tem Next.js, já tem RabbonKit, que é a wallet, tem Bogme, Foundry, enfim, pode ser TypeScript e JavaScript, se não me engano, enfim, o, o, o ambiente já vem pronto para que você possa botar os seus contratos ali e o negócio já funcionar. Você não precisa, digamos assim, desenvolver literalmente do zero, né? Então facilita bastante. E aí, né, se não me engano, esse Scaffoldif ele já traz também integração, já traz dependência da Tailwind CSS, que é ali uma biblioteca para estilizar a tua aplicação, né, para deixar mais bonitoso o negócio. E novamente, né, usa. Você não precisa fazer do jeito mais difícil. Usa tudo que você, se não me engano, tem uma outra biblioteca chamada Daisy UI que você consegue já importar componentes prontos, você não precisa desenvolver aquele componente, tem lá várias coisas, modal, enfim, tudo que puder facilitar a tua vida num período de, de hackathon, usa. E aí na questão de integração com a blockchain, né, a gente tem o Withers.js é o, digamos assim, a ferramenta mais conhecida, né, mas é um pouquinho limitada. Então hoje existem várias outras ferramentas como Wagmi, VM, várias outras, digamos assim, mais dinâmicas, né? Algumas ferramentas mais dinâmicas para que facilite essa integração e muito bem documentado. Você lê a documentação lá e de fato aquilo funciona.
que eu tive algumas experiências aí que se lia a documentação e tudo, e o negócio simplesmente não funcionava, a documentação estava totalmente desatualizada, enfim. E aí a gente tem a questão do Git e o GitHub, né? Não precisa ser o GitHub em si, né? Você pode usar outras ferramentas de versionamento, mas geralmente os hackathons, quer dizer, eu acho que todos os hackathons, nunca vi um hackathon que não peça, mas ele exige que você entregue o código, né? Tem que mostrar o código lá, você libera o repositório para os jurados podem ir lá, entra no repositório, ver o que você codou, inclusive para validar se aquilo foi desenvolvido durante o período do hackathon, né? Que no mínimo a grande maioria exige que ou tenha sido desenvolvido no período do hackathon ou que tenha mudanças significativas no período do hackathon. E é através do GitHub que a gente vai validar isso, né? E, por fim, a Testnet e o Tenderly. Então, né, quando a gente vai tá trabalhando com hackathon, a gente quer fazer a gente vai fazer o deploy dos contratos ali na rede, né, que vai ser usado no MVP e tudo mais. E geralmente a testnet, né, você pode olha, o padrãozão, né, é a primeira opção. Você já vai, corre para ela e não pensa muito. Mas conseguir Faucet tem sido um grande desafio no ecossistema, que teve um tempo aí que inclusive tinha uma galera pegando Faucet em testnet e vendendo por dinheiro real. Tipo, um negócio maluco. E aí, como eu falei para vocês do Tender mais cedo, né? O Tender ele surgiu, ele é digamos assim, oferece infra e você consegue simplesmente forcar uma rede, seja ela qual for, seja Ethereum, seja Scroll, seja, enfim. E direto na plataforma você emite os tokens, você tanto o token nativo quanto o SDT, o SDC, tudo ali para a tua carteira para que você possa fazer os testes e não tenha dor de cabeça, né? Então isso ajuda pra caramba. Simplifica muito, você não precisa, por exemplo, alguns faucets disponíveis para Ethereum, por exemplo, você tem que ter X valor de ETH na tua carteira, na mainnet, para você poder pegar na testnet. Primeiro que você não deve usar de forma alguma a mesma carteira para as duas coisas, né? Já tá tudo torto aí, já o negócio não faz sentido nenhum. E aí, né, você vai ter que comprar um token que você não quer, não precisa, só para pegar faucet, não faz sentido, né? Então, vale a pena explorar o Tenderly, é uma ótima ferramenta. Pode passar aí, né, só um exemplo de integração do VM, extremamente simples, a documentação te guia para que você possa fazer isso tudo de forma bastante direta, sem dor de cabeça. Pode passar. E aí, vamos, digamos assim, fazer um apanhadão do que a gente cobriu aqui. Então, primeiro ponto, né? Defina prazos. O primeiro passo para que você tenha sucesso no hackathon, para que você tenha, não só, e aqui tem um ponto importante, né? Não confundam ter sucesso com ganhar alguma premiação. Óbvio, é legal ser premiado, pô, é do caramba, mas o que você está construindo ali pode de fato se tornar uma empresa, pode de fato se tornar, né, um grande projeto, como a gente viu aí alguns exemplos para trás, mas você talvez não consiga comunicar corretamente naquele momento durante o hackathon. Não quer dizer que, né, pô, a ideia não presta. Só tem que trabalhar um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho mais. Enfim, defina
prazos e siga esses prazos, né? Não adianta nada você, a gente vai fazer na primeira semana A, B e C, a gente vai segunda semana tal, e no final das contas chega lá na última semana e, não foi feito nada. Até isso, inclusive, serve para que você possa tomar, vocês, enquanto equipes, né, vocês possam tomar algumas decisões no decorrer do caminho que às vezes fica empurrando com a barriga. Eu tô na dúvida disso, daquilo. Deu a data, é o que é e bora para cima. Não tem muito não dá para perder tempo, né? O tempo tá rolando. Discuta a ideia. O que eu quero dizer com isso, né? Na verdade, o que eu faço, né? O que a gente faz nas equipes que eu faço parte, quando eu faço parte, né? A gente tem ideia A, B, C, tem lá 4 ideias. A gente senta e fala, vamos achar quais são os problemas de cada uma dessas ideias. Acha o problema de cada uma delas, depois, agora vamos achar quais são os pontos fortes dessas ideias. Acha lá os pontos fortes. Aí, basicamente, o que você faz? Você faz digamos assim, você tem um score para cada ideia. E aí você consegue tomar uma decisão racional, digamos assim, né? Essa ideia aqui tem mais pontos fortes, tem, digamos assim, pontua mais do que as outras. Por quê? Porque ela tem mais ponto forte, ou o impacto disso é maior, enfim. Isso ajuda na tomada de decisão, porque quando você está, digamos assim, quando é uma equipe que às vezes se conheceu assim meio que pro hackathon, se conheceu pra competição, às vezes a galera vem abraçado com a ideia. E, não que a ideia não seja boa, mas podem existir ideias melhores. E aí, a galera fica brava, eu não vou construir, não vou ajudar se não for a minha ideia. Não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Então, para não ficar aquele clima ruim e tal, vai pro mais racional possível, né? Bate o score, qual a ideia melhor pontuada é essa, bora seguir com essa. Seja lá quem deu a ideia. Aí, arquitetura e os contratos inteligentes, né? Novamente, identifica as funcionalidades principais e inicia o desenvolvimento partindo delas. Resolve o problema. Depois a gente pensa em features adicionais. O front-end, muita gente fala, tem que esperar o contrato inteligente para eu saber o que eu tenho que desenvolver. Não existe isso. Se tem uma ideia, tem digamos assim, o desenho dessa ideia, você pode trabalhar em paralelo. Você não precisa esperar o contrato inteligente estar pronto para daí começar a trabalhar na front-end. Não faz sentido. Moca os dados se for necessário. Coloca lá hard-coded no código, depois integra e atualiza. Pode passar, Benny. Escreva testes. Esse é a parte que eu mais gosto. Mesmo em hackathon, mesmo em competição assim apertada, é extremamente importante que vocês escrevam testes. Porque se você simplesmente fizer o trem lá, jogar para testnet e falar pro juiz, testa aí para mim, vai dar ruim, vai dar muito ruim. O cara não vai conseguir interagir com o teu projeto, o cara não vai... E a tua nota vai refletir a tua irresponsabilidade, digamos assim, né? Então, óbvio, você não vai escrever teste de invariante, você não vai fazer verificação formal, transformar teu código todo em cálculo e descobrir se os números batem. Não, obviamente não. Você vai fazer o teste mais simples. Se eu chamar essa função que ela vai executar, é isso. Você não precisa, digamos assim, deixar outras etapas
mais importantes nesse contexto de hackathon para ficar escrevendo teste lá, porque, né, não faz sentido. A questão da integração. Usa o Ithers, né, que eu mencionei, usa o VM, enfim, seja lá o que for que você vai, que a ferramenta que você gosta, né, a tua ferramenta preferida, só integra o componente, garante a execução, garante que você está conseguindo executar, né, as funções, e que o contrato, a tua interface se comporta como esperado. Aí o deploy. Joga lá, para submissão, você precisa, né, fazer o deploy na testnet, não dá para usar lá o Tenderly que eu falei para vocês. Faz o deploy na testnet. Até a Scroll é muito bom porque eles têm o grupo lá do Facet, então você manda a tua carteira lá e o bot manda o Facet para ti. Então é mais simples, né? Mas ainda assim, faz o deploy, verifica o contrato e atualiza, né, obviamente, o front-end ali com os contratos deployados e facilita a vida do jurado. Coloca lá, faz uma tabelinha, esse contrato aqui faz tal coisa e tal, coloca uma tabelinha simples lá na tua documentação. Se você tiver, por exemplo, trabalhando com integrações que você está concorrendo numa track da Chainlink, por exemplo, aí você vai integrar as soluções da Chainlink. Faz uma tabelinha, né, na linha tal, coloca o link, né? Quando você clica no link, ele vai lá pro código no GitHub. Nessa linha aqui está implementado o function, nessa linha aqui está implementado o CCIP. O jurado vai te amar. Ele só precisa clicar só precisa clicar no link, ele vai lá pro repositório, ele consegue validar que você fez o que você está falando que fez e você está poupando o tempo do cara que tem lá N projetos para avaliar. Então, né, existem diferentes maneiras de pontuar, digamos assim, né? E a questão da UI, né, da interface. Interage com ela de fato, testa antes de entregar o projeto, né, antes de submeter lá e falar, parei, interage, compartilha com um amigo, compartilha com outros participantes, enfim, tenta colher feedback, porque de repente você consegue dar uma afinadinha aí nos minutos finais e ter que pode te dar um retorno considerável. Pode passar, bem. Então, aqui entra muito na questão que mais para júri, né, do meu ponto de vista. E cada jurado, ele tem, né, ele vai olhar o teu projeto de uma maneira. Por exemplo, eu sou um cara de segurança, eu trabalho com auditoria de contrato inteligente. Para mim, o mais importante é que o seu código seja coerente, esteja limpo, né, seja entendível, bem organizado e siga boas práticas. Então, para mim, o core da coisa é isso. Então, eu posso entender o seu negócio, eu posso entender o impacto que o teu projeto tem. E eu posso ficar extremamente animado com isso. Mas não importa o problema que você resolve, que você, né, estiver propondo resolver. Se o seu código não estiver bem estruturado, talvez você esteja gerando um novo problema e não uma solução. Então, num ecossistema que você, por ano, a gente está perdendo 2,4 bi de dólar, isso só falando de hack, né? Sem questão ainda de phishing e essas outras coisas aí. A gente não tem espaço para vacilo. Então, óbvio, aqui eu também considero, né, a duração do hackathon. Eu não vou exigir que, né, é o que eu falei lá atrás, não vou exigir que num hackathon de 48 horas o cara tenha um teste de fuzzing, o cara faça algo extremamente avançado. Não, também, né, eu preciso ser coerente com a minha avaliação também, assim como os demais jurados serão. Mas
não seja displicente, não faz de qualquer jeito. Não é tipo, tô aqui, vou fazer qualquer coisa só porque talvez eu ganhe alguma coisa. Não, não rola. Então, né, as dicas, o escopo, novamente, foque no essencial. Prove que a tua ideia funciona, prove que ela resolve o problema. Reutilize código. Usa lá o OpenZeppelin que eu falei para vocês, tem outras bibliotecas também, Solid, Soulmate, tem, né, de contrato inteligente. Aí que eu falei ali do Daisy UI, né, Tailwind CSS, ou até o Scaffoldif lá que já entrega relativamente pronto, né? Você pode editar ali, né? Mas, enfim, tá bem encaminhado. Aí sobrando tempo, a galera do Smart Contract refatora, melhora, torna mais legível, de repente remove função que não precisa, otimiza o uso de gás. Sobrou tempo, já fiz os testes unitários, pô, vou fazer um teste de integração, vou fazer um teste de forcado, vou fazer teste de fuzzing, enfim, várias possibilidades. A questão do gás, né? A tua solução vai exigir que, óbvio, a gente teve a atualização da Pectra, né, que simplificou algumas coisas, mas você vai exigir que o teu usuário vai precisar ter token nativo para poder interagir com a tua plataforma. Talvez você possa oferecer uma solução que seja gasless, que, né, você vai, entre aspas, você vai pagar o gás para ele, só que na verdade você vai estar cobrando no token que ele está depositando, transferindo, fazendo swap, seja lá o que for. É uma possibilidade, é um diferencial, digamos assim, né? E aí, o UX, né? Foca numa interface limpa, não inventa, tenta fazer um onboarding intuitivo, não, não complica. Depois você vai ter tempo para complicar, para fazer outras coisas. Pode passar, Benny. Eu acho que teve uma pergunta, mas eu já olho, pessoal. Já finalizando aqui, eu já olho e então aí a gente, né, finalizando mesmo, o pós, né, o pós-hackathon, do MVP para produção, né. Aqui é o momento que você vai parar e analisar, pô, essa funcionalidade aqui faz sentido? Será que eu estou dando muita volta? Será que eu posso, ao invés de desenvolver uma pool para que as pessoas façam swap, talvez eu não deva integrar o Uniswap que está lá já tem, passou por inúmeras auditorias, oferece, já tem liquidez, você não tem o risco de, de digamos assim, segurar dinheiro alheio, né? Então, aí é o momento de você repensar, de você, pô, beleza, o que a gente pode melhorar na arquitetura, que pode tornar mais direto, como isso pode ficar mais seguro, como isso pode ficar mais barato para execução, que aí a gente tem que considerar duas coisas, né? Aí tem o custo de deploy e a gente tem o custo de execução. Muitas vezes eles são opostos, né? Se você otimiza runtime, você se otimiza o custo de execução, você encarece o custo de deploy. O que é mais importante para o teu projeto? Você vai ficar fazendo deploy de forma consistente de contratos, sei lá, o teu contrato vai ter uma fábrica de outros contratos que vai fazer deploy de contratos de NFT, enfim. Faz sentido ser desse jeito, não faz? Dá uma olhada em plataformas como o Solidity para pesquisar sobre protocolos que são parecidos com o seu, porque aí você consegue ver se de repente a implementação que você está fazendo já não teve um problema no passado e você pode evitar esse problema já antes mesmo de, né, ir para uma auditoria. E aí, óbvio, e aí fala o meu lado, né, auditor da coisa, né? Você tem que
existem inúmeros passos, né? Você precisa de um roadmap para que você possa ter um projeto maduro. E vocês se surpreenderiam do quanto. Se vocês souberem, eu vou até mudar isso. Se vocês soubessem o quanto os projetos são imaturos, vocês não investiriam. Acho que sim, dá para resumir a isso. De tão preocupante que, digamos assim, 90% dos projetos. É preocupante. Não é se, é quando vai ser hackeado. É esse o nível da coisa. E a gente não pode continuar alimentando esse tipo de coisa, né? A gente tem que, nós enquanto builders, né? Seja você o cara do smart contract, seja você o cara do marketing, do projeto, enfim, você tem que ter o pensamento de segurança, porque isso vai influenciar no teu projeto, na vida de todo mundo que investir dinheiro no teu projeto, na tua carreira, enfim, N pontos, né? Então, repensa, planeja, como que eu vou escalar, se vai ser mais usuários, mais volume, se eu vou ter uma governança por trás, vai sair das EUAs, lá como a maioria né? Não usa nem multisig, e vai para uma DAO, o projeto vai emitir token, quais as vantagens de emitir token, enfim, inúmeros pontos que precisam ser considerados se você está pensando em produção, né? Pode passar, bem. E aí, mais ou menos, eu acabei cobrindo isso já, mas as principais diferenças, né, de um projeto, do MVP para produção, né? Projeto indo para produção, você precisa de uma documentação muito bem elaborada, você precisa de diagramas, você precisa entender como o teu projeto pode ser atacado. É uma coisa que muita gente não pensa, mas você precisa entender como o teu projeto pode ser atacado para você ver se para você testar se alguém atacar o teu projeto, ele vai conseguir quebrar. Mas muita gente não para pensar nisso. Pô, como é que eu sei que o meu projeto está seguro? Porque ele passou por uma auditoria? Mas aí você não tinha nem teste unitário quando ele foi para uma auditoria? Ou seja, qual a qualidade qual, digamos assim, o resultado daquela auditoria foi o melhor que você poderia ter tido? E aí, né, bug bounties. Legal, foi para auditoria, tá na mainnet, mas a segurança o cuidado é contínuo. Você precisa ter meios uh, uh, digamos assim, você precisa incentivar white hats a protegerem o teu projeto. Ou seja, você coloca lá um bug bounty, se o cara achar um bug, você paga ele por comunicar esse bug ao invés de te hackear. E aí, obviamente, a gente tem plataformas de monitoramento também. Então, você precisa monitorar o teu projeto lá live. O UX refina, né, a interface, deixa algo bonito. Aí você vai ter tempo para fazer isso, né? Uma experiência fluida. Infra, pô, você vai ter que investir em Alchemy, você vai ter que, né, ter um back-end pesado. É bom você já planejar isso e começar a coletar informações que são interessantes. No futuro você vai fazer sei lá, um airdrop, vai fazer alguma coisa, você precisa ter dados. Você precisa saber quem de fato estava contigo desde o começo e merece ser recompensado por isso, né? Pode passar, Benny. E aí tem um roadmap, né? Um templatezinho que adicionei para deixar para vocês também. Vocês podem dar uma olhada depois. Pode passar, Benny. E é isso, pessoal. Vou dar uma olhada no chat aqui. Valeu, Zenderman.
GN Double Green. Pode disponibilizar esses nomes que passou além da Open Zeppelin? Posso sim. Onde? Tô mandando no chat aqui, daí quem mais precisar também já. Se tiverem mais alguma pergunta, pessoal, podem mandar aí que eu já. O que mais? Vou adicionar também aqui a Darren. Não lembro se eu falei mais alguma coisa, mas a gente compartilha a apresentação também. E aí, se tiver mais alguma coisa, vai estar escrito lá. Ok, eu encontrei. Qual o próximo hackathon? Aí é o pessoal aí da. Isso. Comentou sobre pessoas do Web 2 que programam em Python. Cara, qual a melhor maneira para eles entrarem no hackathon? Isso é uma, digamos assim, é uma. Nada, Double Green. Conta comigo, qualquer coisa, dá um toque. Essa pergunta, Zanderman, é um pouco tricky, digamos assim. Porque, assim, do meu ponto de vista, se você tiver tempo para dedicar, você deve entrar no hackathon. Simples assim. E óbvio, se, falando por mim, eu, lá no meu primeiro hackathon, em novembro de 2023, eu fui com medo também, pô. Só que, aquele hackathon me permitiu. Foi digamos assim, pegando essa galera aí que você mencionou, que já coda em Web 2, já sabe Python, pô, os caras já têm a base da tecnologia. Eles podem codar em Viper, que vai ser extremamente simples para eles, até em Solid, não vai ser tão difícil. E, pô, é só meter a cara, é só querer de fato, tá ligado? Agora, uma coisa que a galera acha que, pô, tenho que me preparar mais. Não existe isso. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar 100% preparado. Eu não estou preparado até hoje. E, pô, eu falei para vocês no começo, eu ganhei 3 hackathons. Eu participei em 3, ganhei os 3. Eu tava com, digamos assim, tava me sentindo mais preparado em algum deles? Não. Eu sabia mais coisas, obviamente. Eu aprendi muita coisa no caminho, principalmente durante o período de hackathon. E esse é o principal ponto. O período de hackathon é uma loucura. Eu sempre falo com essa galera que o que eu aprendi em um mês de hackathon, no Constellation da Team Link, eu teria levado 7, 8 meses para aprender.
Simples assim. Porque, pô, ali, né, obviamente, se você leva a sério, né? Você começa um negócio e você quer entregar. Você não quer, vou só me inscrever ali e tá bom. Talvez eu faça, talvez eu não faça. Não. Se você de fato, né, quer participar, quer evoluir, eu acho que o principal ponto é esse. Se você quer evoluir, se você quer crescer, se inscreve e vai. É a melhor maneira que você pode. E não é. E, óbvio, eu falo muito da parte técnica porque eu sou, né, eu sou da parte técnica, mas isso vale para qualquer coisa, pra qualquer lado. Seja você de produto, seja você de marketing, tem espaço para todo mundo e você vai aprender igualmente. Você vai conhecer muito mais coisa que você não conhecia. E eu costumo falar, né? Eu geralmente não gosto de falar do que eu fiz, mas eu entendi que isso pode. Eu, eu entendi que isso pode mostrar para outras pessoas que elas também podem. Então, se eu conseguir, um cara que tinha 3 meses de experiência em programação geral, não é que eu programava outra coisa, eu nunca tinha programado antes daquilo. Então, se eu conseguir, lá no interior do Paraná, eu nem falava com gente. Eu ficava só no meu canto, jogando no computador. Trabalhando, obviamente, né? Mas tipo, né? Eu não falava, né? Nem falava com gente, basicamente. Eu consegui, porra, desculpa o palavrão, mas qualquer um pode. Se eu conseguir, qualquer um pode. Então, é isso aí, pô. Só mete a cara, só vai. Você nunca vai estar pronto. Não existe isso, não existe minha opinião, né? Outras pessoas podem ter opinião diferente, mas não existe esse negócio de fica mais fácil depois. Nunca vai ficar mais fácil. Na minha opinião, você aprende como lidar com aquilo, mas não é que fica mais fácil. Então, mete a cara. Vai, faz, não pensa muito, não. Até a Dani falou com vocês aqui uns dias atrás, né? A Dani da Blockful. Ela estava numa call como essa no YouTube com a Ana Bida da Web3 Dev. Elas estavam falando sobre o hackathon da Chainlink. E eu, pô, elas falaram, não, se inscreve e tal. Então bora. Me inscrevi a Rafa, contra a vontade dela, só falei que ela ia participar. Eu nem falava inglês, eu não podia nem apresentar o fazer o pitch, porque eu não falava inglês. Eu escrevi a Rafa para ela fazer a apresentação para mim. Então, pô, barreiras, cara, eu tive. Para mim foram, digamos assim, inúmeros desafios. Eu não vou falar que foram barreiras. Porque, primeiro, né, eu tava aprendendo a desenvolver. A segunda, desenvolver em Chainlink, uma coisa é você desenvolver Solid, outra coisa é você integrar Chainlink. Eles têm uma documentação ótima, os caras dão aula nesse ponto. Mas ainda assim são soluções complexas. São soluções que demandam um conhecimento, digamos assim, um mínimo de conhecimento, né? E eu não tinha esse mínimo lá atrás. O que dificultou, né? Então isso foi uma barreira. Aí, questão de inglês, né? Era uma barreira. Tinha que apresentar podia mandar lá legendado, mas, pô, ou o cara vai ler a legenda, ou ele vai ver o que eu estou mostrando no pitch, né? Então, pô, não dá. O inglês foi um problema, óbvio. Aí a Rafa fez a boa parte ali, me ajudou pra caramba na documentação também e tudo mais. Mas eu acho que as principais barreiras foram essas. Até foi engraçado, porque na última semana do hackathon, faltavam 5 dias. A Rafa mandou mensagem pro João da Piquenique. Acho que ele vai falar aqui também, né, no último dia. E
ela perguntou para ele, falou, João, o front-end é importante pro projeto do Hackathon? E aí o João falou, pô, é importante. Se der, faz. E, pô, eu mal sabia Solid. Eu falei, me lasquei, vou ter que fazer um front-end. Aí vai eu virar 3 dias praticamente assistindo o vídeo no YouTube para aprender como codar o front-end para poder entregar uma, uma, uma aplicação, né, a interface ali pro contrato inteligente. Então, assim, desafio sempre vai ter. A questão é como que você vai enfrentar esse desafio, né? Você vai, não consigo, blá, blá, blá. Se você não acredita em você mesmo, você não consegue mesmo. Aí esquece, nem começa. Agora, se você acha que você pode, se você acha que você pode, você já conseguiu. Ô, pessoal, eu já estourei o tempo aqui faz tempo, então quem quiser sair, quem tiver dúvida ainda quiser ficar, eu posso continuar aqui, mas quem quiser sair pode, fica à vontade. Já até o BN, tô prendendo o BN. Eu fico feliz que agregou para vocês um pouquinho aí, porque, né? É, e é aquilo, pessoal, meu, vocês sabem meu perfil aqui, eu vou deixar aqui também qualquer coisa, se vocês quiserem mandar mensagem em qualquer rede social, é esse /i3barba aí, arroba i3barba. Então, todas as redes sociais tem esse mesmo, até LinkedIn tá assim, tudo. Ah, não tenho muita experiência ainda com desenvolvimento, mas estou estudando e aprendendo. Solid. Gostaria de saber como consigo mais experiência ou como arrumo um estágio nessa área para desenvolver meu aprendizado e colocar em prática. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é participar do Hackathon. Até o duro que a gente está indo para a última semana, não é? Tu falar até vai participar do Hackathon da TNI que está acontecendo. Né? Fica apertado para ti agora. Tem a questão da equipe e tudo mais, mas nada, o Oliver. Tamo junto, pô. Mas, Filiberto, cara, mete a cara em Hackathon, faz projeto. Eu, meu primeiro emprego Web3, eu estava com 7 meses de desenvolvimento. Ou seja, né? Não dava nem para considerar que eu era júnior direito. E eu tinha portfólio, eu tinha várias coisas que eu tinha feito, eu tinha ganhado um hackathon já, né? Mas e foi uma coisa muito louca assim, porque eu participei de uma entrevista, eu tava participando de várias entrevistas para trabalhar como auditor numa empresa chamada Halborn, uma das grandes de auditoria aí do mercado. E tava, acho que na última etapa do processo e eu fui falar com um cara lá e eu travei. Eu travei no inglês, travei eu me enrolei no inglês, travou meu conhecimento também, eu não conseguia desenrolar nada. E eu falei pro cara que tava me entrevistando, né? Falei, desculpa, acho que vamos encerrar por aqui, porque eu não quero tomar o teu tempo. Eu claramente perdi o rumo aqui. E eu não quero tomar o teu tempo, então obrigado e beleza. A gente encerrou a entrevista. E eu postei no Twitter. Falei, pô, acabei de ferrar, né?
perder uma oportunidade gigantesca com uma empresa gigantesca. E então eu falei, né? Só que eu não tenho. Chorei meus 2 minutos aqui, né? Entre aspas. Mas eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar, porque da próxima vez eu não posso cometer o mesmo erro. E cara, o, o Andy Borutsky, é o CEO da Concero, ele viu esse post, entrou em contato comigo, aí eu já era Dev Expert da Chainlink. Ele perguntou dentro da Chainlink a respeito de mim e me contratou. De um post, de uma falha bizarra numa entrevista para um post no Twitter para ser contratado. Então, tipo, mas óbvio, nesse meio período, eu fui construindo portfólio, eu fui, né, participando de hackathon, então, às vezes a oportunidade não vem como você quer, você espera que ela venha, como você quer que ela venha, né? Você vai mandar currículo, vai fazer, mas às vezes não é assim que as coisas acontecem. A questão é, você tem que estar preparado para quando essa oportunidade chegar, né? Senão ela vai ficar passando na tua frente e você nunca vai, né? Nunca vai abraçar nada.